continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. O negócio da pesca. A luta é antiga. Não se tratava apenas de descobrir qual profissão escolher. Eu estava lutando para saber em que investir minha paixão, meus sonhos e minhas energias. Mais tarde descobri que estava em boa companhia. Ao ler o Novo Testamento, que alguns dos discípulos de Jesus tiveram dificuldade com essa questão também. Embora fossem pescadores profissionais, Pedro e André levaram a sério o desafio feito por Jesus no capítulo 4 de Mateus, quando o mestre lhes disse: "Entendo a preocupação de vocês em pegar peixes, mas ouçam-me, amigos, e ouçam-me bem. Se vocês confiarem em mim e me seguirem, se tentarem entender quem eu sou e o que farei neste mundo, também poderei torná-los pescadores de homens. E acreditem, trata-se de uma tarefa infinitamente mais importante do que apenas pegar peixes." É muito importante compreender que Jesus não estava censurando o negócio da pesca, assim como não havia censurado a carpintaria, que proporcionava o sustento para José e para ele. Não há nada de errado com essas ocupações, nem com a indústria alimentar do turismo de seguros ou de imóveis. Todas são boas, mas nenhuma iniciativa terrena é tão importante quanto o negócio de levar pessoas perdidas à cruz de Cristo. Esse deveria ser o centro da vida de todos os seus seguidores, a despeito da carreira que exercem. Aqueles que escolhem seguir Cristo chegarão, invariavelmente, à conclusão de que não há nada mais importante do que alcançar pessoas. E quando perceberem isso, seus valores mudarão para sempre. Serão tomados pela percepção de que as outras atividades terrenas empalidecem em comparação com ajudar um homem, uma mulher, um menino ou uma menina a ter um relacionamento salvífico, libertador e transformador com o Deus do universo. Assim que entenderem que o negócio mais importante do mundo é um negócio com pessoas, fique de olho. Eles terão uma vida diferente, farão orações diferentes, sentirão um amor diferente, terão um trabalho diferente, farão doações diferentes e servirão de forma diferente, porque estarão preocupados com as pessoas e com suas necessidades. Ficarão totalmente envolvidos em descobrir como podem ser pescadores de homens mais eficientes. Isso já aconteceu com você? Eu estava sentado no escritório de vendas da empresa de hortifrutigranjeiros de meu pai, em Michigan, quando li alguns versículos do capítulo 3 de 2 Pedro, que descrevem o destino final de todas as coisas que nos preocupamos tanto em ter. Aquele pensamento tomou conta de mim. Que desperdícios de esforços em eu investir na obtenção de coisas tão passageiras. Então recordei 1 Coríntios 9:25, em que Paulo diz: "Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas só o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre." Na verdade, ele estava dizendo: eles estão todos preocupados com a corrida errada. Eu preferia que vocês, cristãos, treinassem, praticassem e voltassem os olhos para ganhar a corrida real, a única que faz sua vida valer para a eternidade, por sua forma de servir a Deus e a outras pessoas. Poucos de nós serão chamados a deixar as redes e abandonar a profissão. A grande maioria dos cristãos receberá o convite de trabalhar dentro de sua ocupação atual, mas com uma nova mentalidade, que reflete a perspectiva de Deus sobre a importância eterna das pessoas. Assim como eu, creio que você está agradecido porque os discípulos escolheram se especializar no negócio de pessoas em vez de permanecer na pesca. Eu acho que você está feliz porque em João 21, quando Pedro pensou em voltar a pegar peixe, Jesus foi até ele e renovou-lhe o desafio de ele se ocupar do auxílio às pessoas. Por 3 vezes disse a Pedro: permaneça no negócio de pessoas. Foi isso que Pedro fez. E ele foi usado por Deus para impactar o mundo inteiro, de maneira muito mais modesta. Foi isso que eu também fiz. E estou tentando exercer um impacto em meu cantinho do mundo. A pergunta é: o que você fará? Em que investirá sua vida? Imploro que, para seu benefício e por amor a seus amigos perdidos, se você ama a Deus de todo o coração e de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, fique com o negócio de pessoas.
Diga ao Espírito Santo a cada dia: hoje deixa-me fazer mais do que apenas pegar peixes. Apenas me ajuda-me a fazer mais do que somente vender um produto. Inspira-me a ir além e fornecer um serviço. Capacita-me a tocar uma vida humana. Trabalha por meio de mim para alcançar um homem, uma mulher para ti. Quero fazer parte do negócio de pessoas. Essa é a mentalidade de um cristão contagiante. O desafio final de Jesus. Antes de concluir este último capítulo, gostaria de repetir e aplicar o desafio final que Jesus deixou antes de terminar seu ministério terreno e ascender aos céus. Encontra-se em Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Observe a quem Jesus se dirigia. Ele estava falando com os discípulos, aqueles que haviam deixado tudo para segui-lo e tornar-se mais semelhante a ele. Usando os termos da nossa fórmula, eles observaram a influência de Cristo até o ponto de desenvolver uma personalidade de alta potência. Receberam de Jesus instruções e exemplos em primeira mão de como ter uma vida marcada por autenticidade, compaixão e sacrifício. O segundo aspecto desse desafio vem das palavras: vão e faça discípulos de todas as nações. Fica claro que Jesus não estava esperando que isso acontecesse por meio da diplomacia ou de esforços políticos. Em vez disso, seria o resultado de sair a entrar em proximidade intensa com as pessoas que seus seguidores esperavam influenciar. Ao fazer isso, eles teriam a oportunidade de iniciar relacionamentos e influenciar naturalmente aqueles que passassem a conhecer. Em seguida, Cristo enfatizou que, ao fazer discípulos, eles deveriam ensiná-los. Embora Jesus se referisse em primeiro plano a orientar os novos cristãos no crescimento espiritual e na obediência a Deus, com certeza havia a intenção de que esse direcionamento desse continuidade ao ensino que vinha ocorrendo o tempo inteiro. Em outras palavras, o ensino incluía a comunicação clara da mensagem evangélica. Os discípulos precisariam seguir o exemplo de iniciar conversas sobre assuntos espirituais, explicando a maneira de receber a salvação e ajudando as pessoas a superar as barreiras que as afastam da crença. Por fim, Jesus prometeu que estaria com eles e conosco sempre, até o fim dos tempos. Além das garantias de sua presença e proteção, essa é uma certeza implícita do que se encontra explicitamente declarado em outro texto, de que, se fizermos nossa parte no cumprimento da grande missão, Jesus fará a parte dele e tornará frutíferos esses esforços. Em suma, Jesus assegurou que, ao acionarmos o plano dele, exerceremos máximo impacto no mundo ao redor. Veremos uma pessoa após outra cruzar a linha da fé, tornando-se um cristão contagiante, que participa de uma igreja cada vez mais contagiante. É bom saber disso, não é mesmo? Meu receio, porém, é que você pare aqui, apenas com o conhecimento ampliado do que significa ser um cristão contagiante e do que é necessário para criar mais pessoas desse tipo. Sabemos que isso não é o suficiente. Leia mais uma vez as palavras de Jesus. Toda ação que ele deseja começar no mundo tem início com a pequena palavra vão. Vão, posso ouvi-lo dizer, espalhar as novas de que as falhas morais podem ser acertadas com Deus. Deem a notícia de que os pecadores arrependidos podem encontrar graça e perdão. Digam que homens e mulheres afastados, porém, podem reconciliar-se com o Senhor e uns com os outros. Vão, e à medida que forem, as pessoas responderão, e vocês saberão que estão fazendo sua parte para que aconteça uma renovação mundial. Imagino que os olhos dos seguidores de Jesus ficaram arregalados. Mestre, uma renovação mundial por meio de nós? Vale a pena levantar da cama todos os dias por isso? Que desafio, que visão! O Senhor nos usaria para isso? Essa situação me faz lembrar a história de Steve Jobs, cofundador da Apple. Ele percebeu que o crescimento meteórico de sua empresa precisava de contratação de um executivo experiente para se encarregar da liderança geral. Então foi atrás de um executivo de primeira, John Sculley, que trabalhava na Pepsi. Depois de lhe oferecer uma requentada refeição, Jobs começou a ter a forte sensação de que Sculley
rejeitaria a oferta. Então o levou para o alto de um prédio residencial com a vista para o Central Park, em Nova York, e fez um esforço final para tentar convencê-lo a trabalhar na Apple. Mesmo assim, porém, as perspectivas não pareciam boas. Por fim, exasperado, Steve Jobs olhou nos olhos de John Sculley e disse: "Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer ter a chance de mudar o mundo?" Em seu livro, Sculley escreveu que esse desafio o tirou o ar e acabou levando-o a deixar a Pepsi para trabalhar na Apple. Assim como John Sculley, todos nós temos um anseio dado por Deus de mudar o mundo, mas os computadores nunca terão o mesmo impacto mundial do que levar alguém a um relacionamento pessoal com Cristo. Quando uma pessoa carente de amor é apresentada à graça de Deus pela primeira vez, quando alguém solitário finalmente experimenta a riqueza da companhia de Jesus Cristo, quando o culpado encontra perdão e uma consciência limpa, quando o indivíduo errante de repente encontra um propósito para a vida, isso é impacto. É uma poderosa reação em cadeia. E uma poderosa reação em cadeia tem início. Uma pessoa impacta outras ao redor. O marido influencia a esposa, pais afetam seus filhos, amigos contam para os seus outros amigos. Colegas de trabalho os informam uns aos outros, pequenas redes de cristãos se formam, as igrejas se consolidam e fortalecem, novos ministérios têm início e rapidamente nova vida surge por toda parte. Os pobres começam a receber cuidado, os famintos são alimentados, os doentes recebem visitas, os solitários são amados, os feridos recebem ajuda, por voltar à plenitude. Antes de você se dar conta, aquele cantinho do mundo mudou um pouco. A reação em cadeia, no entanto, precisa começar por alguém que esteja disposto a ir, alguém disposto a sair da zona de conforto para entrar em ação, alguém disposto a transmitir a mensagem do Salvador ressurreto sem se esconder, de uma forma muito real. A mudança do mundo inteiro depende deste único verbo da ordem de Jesus: vão. Não seria hoje um bom dia para você decidir que a vida é mais do que simplesmente vender água com açúcar? Não seria o dia ideal para você dizer a Deus: com tua vontade, eu irei e começarei uma reação em cadeia em meu mundo. Pelo teu poder, transformaremos algumas vidas? Começar não é fácil, mas vale a pena. E você nunca se arrependerá de ter escolhido edificar o reino de Deus. Sabedoria dos mais velhos. Uma pesquisa recente perguntou a pessoas de 95 anos ou mais o que fariam de diferente se pudessem viver de novo. As respostas que os mais velhos deram são muito pertinentes para o nosso assunto. Aqui estão as 3 principais mudanças mencionadas. Eles refletiriam mais. Pesquisadores dedicariam mais tempo a se afastar da rotina diária para examinar com cuidado a direção e o sentido da vida. Ao fazer isso, eles se certificariam de que a energia gastava tempo sendo dirigida a causas válidas. Posso desafiar você a fazer o mesmo, em especial no tocante a tornar um cristão mais contagiante? Gaste tempo revisando o livro e questionando como você está se saindo em cada parte da fórmula. Você está desenvolvendo um caráter de alta potência que atrai pessoas a Cristo? Em que pontos precisa concentrar o esforço extra? Eles arriscariam mais. Se tivessem outra chance, os idosos deixariam claro que seriam mais corajosos em sair da sua zona de conforto, correriam riscos para aumentar seu nível de realização e tornar a vida mais interessante. E você? Esta é a vida única oportunidade de fazer isso. Em que áreas você poderia correr mais riscos estratégicos do que esfera de divulgar a fé que carrega consigo tantas recompensas para todos os envolvidos? Sua vida cristã só será aventura empolgante que venho apresentando se você estiver disposto a sair do limbo da fé em humildade, testemunhar Deus cumprindo suas promessas de guiar, proteger e usar você em seus esforços de expansão do reino. Essa foi uma lição que Greg, um cristão relativamente novo em nossa igreja, aprendeu a tentar comunicar sua fé a um membro de sua família que era cético. Greg ligou para Mark e disse: conclui que a única forma de aprender esse negócio de evangelismo pessoal é sujando as mãos de sangue. A melhor maneira de descobrir quais são os buracos da armadura é saindo para bater a talha e usando-a. Há muita verdade nisso que ele disse. Você leu este livro,
refletiu sobre formas de ação e agora, pronto ou não, precisa ir na linha da frente e lutar em prol daqueles que ama. Você pode ferir-se, mas verá seu crescimento pessoal e uma eficiência evangelística cada vez maior neste processo. E quando tiver 95 anos de idade, ficará feliz por ter corrido alguns riscos.